Olá, meus amigos. Hoje o nosso terceiro estudo, o tema é o plano da salvação. Vamos ver aqui o que a Bíblia diz aqui. A primeira pergunta diz assim: como Jesus é representado no Antigo Testamento? Vamos ver aqui. Aqui no livro de Isaías 53, vamos ver o que diz a palavra de Deus aqui. Isaías 53, 7 diz assim, ó. Isaías 53, 7 diz, cadê? Vamos lá. Diz assim, 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então, Jesus foi comparado como um cordeiro que quando vai para o matadouro não abre a boca, não geme, não grita. Assim foi Jesus Cristo. Jesus também, quando foi levado ali para o Calvário, para carregar aquela cruz, Jesus não murmurou, Jesus não falou mal de ninguém, não xingou. Jesus foi o que? De boca fechada, tá? Então, assim como o cordeiro, por isso que Jesus é comparado como um cordeiro, né? Que tira o pecado do mundo. Aqui a segunda pergunta é: pode o homem salvar a si mesmo? Será que alguém pode salvar a si mesmo? Vamos ver aqui o que diz a palavra de Deus aqui no livro de Efésios. Efésios capítulo 2, 5 diz assim, ó. Vamos lá ver o que diz aqui. Efésios 2, 5 diz assim: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, pode o homem a si mesmo se salvar? Não. Nós somos salvos pela graça de Cristo. Se não for a graça de Cristo, estamos todos perdidos. Aqui nesse mundo não tem ninguém bonzinho, bonitinho, não. Nós somos mal, nós temos a tendência para o mal. Então é a graça de Cristo que nos perdoa, que nos salva. E muitas pessoas não têm valorizado essa graça que está disponível para todos, tá? A outra pergunta, eu tenho andado rápido, meus amigos, por causa do tempo, tá? Porque assim, é muito rápido para não demorar. A outra pergunta: Deus escolheu alguns para a salvação e outros para a perdição? Será que isso acontece? Tem pessoas que falam que Deus é injusto, um salva, outro se perde. Vamos ver o que a Bíblia diz aqui, em Efésios 1, 4 e 5. Olha o que a Bíblia diz, ó. 1, 4 e 5 diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a doação de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, Deus, ele nos escolheu desde a fundação do mundo. Todo ser humano que vem aqui para a terra, os que já faleceram, que estão vivos, todo foi predestinado à salvação. Só que nem todos vão herdar a salvação. Por quê? Por causa do livre-arbítrio. As pessoas fazem suas escolhas, como nós vimos no verso anterior, que nós somos salvos pela graça de Cristo, tá? Então, todos nós estamos predestinados. Só que o presente que Deus nos deu, que é a liberdade, o livre-arbítrio, faz com que o ser humano muitas vezes não valoriza, entendeu? Mas todos estão com esse presente dado, que é a salvação. Agora depende de cada um que valorizar, se quer ou não, tá? A outra pergunta diz assim: o que devo fazer para experimentar a salvação? O que é que eu tenho que fazer? Vamos ver aqui no livro de Atos 16, verso 31, diz assim, ó, olha o que a palavra de Deus diz, ó. Respondeu-lhe Pedro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então Pedro aqui, ele falou para o carcereiro, quando ele estava preso lá, né, que eles começaram a orar, a cantar, Pedro e Silas, naquele momento, ali o carcereiro queria o quê? Se matar. Por quê? Porque ele viu que naquela madrugada ali, à meia-noite, enquanto eles estavam cantando, os portões das prisões se abriram e o carcereiro foi lá e queria se suicidar ali. Aí o Pedro falou: não faça isso. Aí ele falou: senhores, o que é que eu devo fazer para ser salvo? Pedro falou: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Esse crer é um crer de obediência. Sabe por quê? Porque aquele carcereiro da história da Bíblia, naquela madrugada mesmo, ele levou Pedro para a casa dele, mostrou Jesus para toda a sua família, ele e toda a sua família se batizaram e o que? Herdou a salvação. Então,
quando diz que para herdar a salvação tem que crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, é um crer de obediência. Quando você passa a acreditar de que é Jesus, você tem um conhecimento de que Jesus veio a esse mundo e ele deu a vida por mim e por você, aí agora você tem que passar a acreditar e fazer aquilo que ele pede para você ter direito o quê? A salvação. Agora outra pergunta. Se somos salvos pela fé, qual é a função da lei no plano da salvação? E agora? Já que nós somos salvos pela graça, e o plano da lei de Deus? Precisa obedecer alguma lei aqui de Deus? Vamos ver aqui o que diz aqui Romanos 3:20. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Romanos 3:20 diz assim, ó. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. Então, ninguém vai se salvar porque obedeço a lei, os 10 mandamentos, não. O que vai nos salvar é a graça de Cristo. Agora, quando eu estava no erro, passei agora a conhecer a verdade, o que é que eu tenho que fazer agora? Passar a obedecer aquilo que Deus pede, por amor. Não obrigado, porque ninguém vai se salvar. Não, vou guardar o mandamento para me salvar. Não, lei não vai salvar ninguém. Agora, a guarda da lei vai mostrar para Jesus que eu agora sou uma pessoa salva. Eu quero obedecer o que? Para agradar o meu mestre. Entendeu? Então, a lei tem essa função de nos mostrar o pecado e ir até quem é Jesus Cristo, que tem poder de nos purificar. Agora de toda injustiça. A outra pergunta, o que Deus espera daqueles que aceitam o plano da salvação? João 14:15, olha o que a Bíblia diz aqui, ó. João 14:15, já que eu aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador, Jesus agora espera de mim e de você isso aqui, ó. João 14:15 diz assim, ó. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, você crê, você ama Jesus, você ama Jesus, agora é só você guardar os mandamentos da lei de Deus. É obedecer que está lá em Êxodo 20, de 13 a 17. Ou seja, a Bíblia é cheia de leis. E vou dizer uma coisa para você. As leis de Deus que ele pede para a gente obedecer não é pesado não. Quando você aceita Jesus de todo o seu coração, que você ama a Deus, você passa a obedecer com todo carinho. Não precisa ser obrigado, com desgosto, não. Você é o que? Obedece, assim, sabe? Normal. Entendeu? Você tem prazer e também você é abençoado quando você guarda a lei do Senhor. E a última pergunta está aqui. Quando é o dia da salvação? E agora? Será que a salvação tem dia? Vamos ver que dia é o dia da salvação? 2 Coríntios, vamos ver aqui. Cadê você, Coríntios? Vamos achar Coríntios aqui. 2 Coríntios. Deixa eu achar aqui, viu, gente? Guarda um pouquinho aí que nós vamos achar. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 2, vai falar aqui o que eu tenho que fazer. Cadê Coríntios? Tá aqui, tá. Vou achar você. Calma aí, viu, pessoal? 2 Coríntios, capítulo 6, verso 2, diz assim, ó. Porque ele diz, eu te ouvirei no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Então, o dia da salvação é hoje, é agora, não é amanhã. Se você sentir o toque do Espírito Santo, tome sua decisão. Sabe por quê? Porque às vezes a gente deixa para amanhã e esse desejo que você está no coração nesse momento de entregar sua vida ao Senhor, se você não der o primeiro passo, o tempo vai passando, vai o quê? Você vai esfriando. Então, sentiu o desejo, você que está vendo esse vídeo agora, você sentiu o desejo de entregar sua vida ao Senhor, entregue enquanto é tempo. Porque Jesus vai voltar, Ele quer escrever o seu nome no livro da vida. Que Deus te abençoe. Vamos estar atentos para o próximo estudo. Eu estou procurando nada rápido por causa do tempo, porque senão fica muito longo para não ficar cansativo, tá? Eu tenho resumido o máximo, então vamos lá, tá? Conhecendo aí, é o pouco que eu sei, vou passar para você. Que Deus te abençoe, te guarde e um abraço, tá bom? E obrigada por estar me seguindo aí nesse trabalho que Deus colocou no meu coração. Um abraço, fica com Deus.